Olá, estudantes e estudantas, vamos para mais uma aula aqui do canal Professor Vitor Biologia, entre outras coisas. E hoje a gente vai falar aí sobre o último sistema no assunto corpo humano, tá? Vamos falar sobre o sistema nervoso, falar sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, simpático, parasimpático, a gente vai ver tudo isso, é também uma aula complexa, então se prepare, vai lá, busca sua água, fica pronto aí para um tempo de aula, beleza? Então vamos lá, vamos começar sem muitas delongas, direto aqui para o sistema nervoso. Lembrando que se você puder se inscrever no canal e curtir o vídeo se ele for útil para mim também é bastante importante isso, certo? Vai me ajudar aí a entender se as coisas estão indo bem para você, se você está entendendo que o nosso objetivo aqui. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? Então vamos falar do sistema nervoso. Vocês vão perceber que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico. E ainda tem uma outra divisão que é o sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Começando, como sempre, com duas questões. A primeira questão é essa, fala um pouquinho sobre a atuação da cafeína no nosso organismo e como ela poderia ser usada ela é usada, né, em remédios para dor de cabeça, né, para reduzir a chamada cefaleia. Beleza? É do Enem de 2010. Então, leiam aí a questão nesse tempo que eu estou dando para vocês e aproveitem para colocar nos comentários a alternativa que você escolheu antes da aula e se você acertou ou não e se a aula ajudou você a entender depois para responder a questão, tá? Próxima questão é sobre a divisão do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico e perguntando quais partes fazem parte do sistema nervoso central, beleza? Escolham aí uma alternativa, é uma questão bastante simples. Eu chuto que essa vocês vão ter acertado. Quando a gente chegar lá no final, vocês vão conferir e acho que vocês vão ter acertado ela, beleza? Continuando então, deixa eu sair da frente da figura aqui. O sistema nervoso, ele é responsável e produz mensagens elétricas que viajam em altíssima velocidade pelo nosso corpo, tá? Ele coordena movimentos e é importante no equilíbrio do nosso corpo também e permite respostas rápidas. A célula, a unidade básica que compõe o sistema nervoso é o neurônio. O neurônio ele é dividido em regiões, ele tem o corpo celular, de onde partem ramificações são os dendritos, e da onde parte uma ramificação mais longa, que vai se comunicar com outros neurônios através de sinapses, e essa ramificação mais longa é o axônio, tá? A gente vai falar de cada parte dessa mais para frente um pouco no próximo slide, que é esse, tá? Então, o, o neurônio ele tem um corpo celular que tem núcleo e a maioria do citoplasma e os dendritos que têm ramificações que partem do corpo celular. Além disso, ele tem o axônio, que é uma ramificação longa com fibras nervosas e que é coberto pelas células de Schwann, que atuam como um isolante e é um acelerador de pulsos elétricos, tá? Então, olhando aqui o neurônio, a gente tem o corpo celular com o núcleo e os dendritos, e aí a gente tem o axônio. O axônio é bastante longo, e se um pulso nervoso fosse viajar ao longo de todo ele ia reduzir consideravelmente a velocidade dessa viagem, né? Uma solução para isso são as bainhas de mielina. A bainha de mielina ela atua como um isolante, não deixando que uma mensagem de um neurônio passe para o outro, como se fosse um curto elétrico nos fios, né? E ela acelera a transmissão desse pulso nervoso porque a célula pode ir dando saltos nesse pulso nervoso para cada bainha dessa, passando pelos nódulos de Ranvier e chegando mais rapidamente ao seu destino, certo? Então, como que são esses pulsos elétricos? O estímulo de um neurônio causa um pulso elétrico e esse pulso elétrico é transmitido para os outros neurônios, mais ou menos isso que está acontecendo nessa animação, né? Parecendo mesmo com pulsos elétricos, mas que na verdade são despolarizações da medula do axônio.
Como que isso acontece? É criado um potencial elétrico quando não tem nenhum pulso nervoso passando pelo neurônio. Dentro do neurônio é negativo e fora do neurônio é positivo. Quando vai passar um estímulo nervoso, o que acontece é uma despolarização dessa membrana através de bombas de íon sódio e potássio. Tá? Então lá, a gente tem no exterior do neurônio íon sódio e no interior íons potássio. Quando passa o estímulo nervoso, esses íons sódio e potássio trocam de lugar através daquela bomba de íon sódio e potássio, e isso faz a mensagem elétrica ser transmitida, o impulso nervoso ser transmitido. Ó, aqui em cima o impulso nervoso vai viajando, certo? Bom, um neurônio ele tem um comprimento limitado e ele geralmente precisa passar a mensagem que ele está transmitindo para outros neurônios. E isso acontece através de sinapses. Quem quer um chá de gengibre aí? Tá frio, né? Tô aproveitando para tomar uma coisinha quente. Como é que funciona isso? Essas sinapses são conexões entre os neurônios. Caramba, acho que eu devo ter ficado na frente de vocês na outra animação, né? Só fiquei. Bom, colocando de novo aqui para vocês. Acho que agora eu não estou na frente de nada. Deixa eu reduzir o tamanho da câmera aqui. Aí. Bom, olha lá. Como que isso está acontecendo, o pulso nervoso. Agora vocês conseguem ler todas as informações. O próximo slide, então, eu já tenho um pouquinho mais de espaço para mim aqui. Bom, essas sinapses podem acontecer entre um neurônio com até milhares de neurônios, né? E ela precisa, para acontecer, neurotransmissores, né? Então, acetilcolina, noradrenalina, serotonina são neurotransmissores que vão atuar nesse espaço intraneurônios aqui, ó, interneurônios, né? Então, lá vem o estímulo, ele chega até a extremidade do axônio, e aí esse axônio lança na sinapse o neurotransmissor, e isso faz a despolarização do próximo neurônio que está na fila, ou de um músculo que esteja ali na frente. Se for um neurônio muscular, né, neuromuscular, aí ele vai informar para o músculo que ele tem que contrair, certo? Bom, a gente tem aqui então uma membrana pré-sináptica e a membrana pós-sináptica, que é do próximo neurônio. Então vem o pulso nervoso por esse neurônio viajando no axônio, chega aqui na sinapse. Membrana pré-sináptica, membrana pós-sináptica, o pulso nervoso é transmitido, certo? Então a transmissão do pulso nervoso é através de uma sinapse que é química, tá? No caso da sinapse neuromuscular, isso acontece entre o axônio de um neurônio e o músculo, informando para o músculo que ele tem que contrair aquela fibra muscular, tá? Quem procurar sistema muscular vai entender como que funciona essa contração aí nas aulas anteriores, beleza? Bom, o que compõe o sistema nervoso central? O sistema nervoso central é composto pela medula espinhal, que é essa medula da espinha, e o encéfalo, que é essa região do cérebro, cerebelo, entre outras partes que fazem parte do encéfalo, tá? Eles são protegidos por ossos, que no caso é a medula espinhal, a coluna vertebral, né? E o crânio, beleza? Aqui, ó, no lugar de medula espinhal é a coluna vertebral, beleza? E são protegidos por 3 membranas, meninges, que são chamadas de meninges, são a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A dura mater é a mais externa, a aracnoide é a posição média, e a pia mater é a mais interna, onde estão os vasos sanguíneos que vão ser responsáveis pela nutrição do sistema nervoso, tá? Que vai levar oxigênio, que vai levar glicose para o sistema nervoso poder funcionar. Bom, aqui então as meninges, né? A mais externa, dura mater, no meio, aracnoide, e a que fica lá em contato com o sistema nervoso central, mesmo a pia mater, que é quem tem os vasos sanguíneos para nutrir o sistema nervoso central, tá?
Além disso, esse sistema nervoso central ele é banhado por um líquido, que é o líquido cérebro-espinal ou céfalo-raquidiano, que fica entre as meninges os ossos, né? E são importantes porque é importante porque ele amortece os choques mecânicos. Então, se acontece você bater a cabeça, o seu cérebro está em um ambiente líquido, ele tem uma possibilidade de se movimentar e impedir um choque dele contra o crânio, por exemplo. Quando esse choque dele contra o crânio acontece, a gente tem a concussão, né? Aí a pessoa perde a consciência, forma um hematoma no cérebro, e isso não é bom. Pode causar lesões, inclusive lesões permanentes. Então a gente tem que tomar cuidado. É interessante ver também que esse líquido céfalo-raquidiano, ele faz um movimento, uma circulação em todo o sistema nervoso central, tá? E é ele que o médico tira quando tem suspeita que a pessoa está com meningite, né, infecciosa, que é uma inflamação daquelas membranas provocadas por algum agente infeccioso, pode ser uma bactéria ou um vírus. E é uma doença muito grave e potencialmente letal. Quando se tem essa suspeita, o que o médico faz é tirar uma amostra desse líquido para análise, para tentar entender se ali dentro tem algum agente infeccioso, como uma bactéria ou um vírus, e buscar o melhor tratamento. Se for uma bactéria, a gente tem que entrar com um antibiótico, né? O encéfalo. O encéfalo é composto por todas essas partes. Bulbo olfatório, que é essa região aqui que se liga ao nariz, para o olfato. Hipotálamo, que é asma óptico. O mesencéfalo, que tem o tegmento e o tecto. A ponte, o bulbo, o cerebelo, aqui já começa a medula espinhal. O bulbo já é parte da medula espinhal, tá? E o cérebro propriamente dito, tá? Então, cérebro mesmo é só essa parte toda dobrada, beleza? O encéfalo já é toda essa parte que é protegida pelo nosso crânio, tá? O cérebro, ele tem várias funções, tá? E essas funções, de forma geral, estão restritas a regiões. Não que isso não possa ser adaptável ou mudar de uma pessoa para outra. Existem casos de pessoas que sofrem acidentes e perdem parte do cérebro. Aquela função que aquela parte fazia é transmitida para outra função, para outra parte, tá? Isso é possível. Então, tem regiões que são responsáveis pela memória, pela visão, pela compreensão de linguagem, sensação, desenvolvimento de habilidades motoras, movimentos voluntários dos olhos, produção motora da fala, né? Então tem cada região tem uma região, uma função específica. Entre essas funções, é interessante destacar essa do cerebelo, que é essa região aqui, ó, que é bastante importante para equilíbrio e coordenação muscular. E aí quando a gente vai ver, por exemplo, essa região do cerebelo num sapo, que é totalmente desequilibrado, né? Ele salta, se joga, é muito pequena em comparação com a de uma ave, que é muito maior, em proporção inclusive maior que a nossa. Por quê? Para voar você precisa de um grande equilíbrio, né? Enquanto para andar na terra ou saltar como um sapo, o equilíbrio necessário é pequeno, beleza? Passando adiante, o encéfalo. O encéfalo recebe informações dos órgãos sensoriais e integra e relaciona as diversas mensagens dos de órgãos diferentes. Compara informações com memórias armazenadas e envia mensagens para os músculos e glândulas. Ele é responsável por emoções, previsões, imaginação, resolver problema, tudo que a gente chama de inteligência, né? Tudo isso vem do encéfalo do cérebro. O cérebro é dividido em dois hemisférios. Olha lá, um hemisfério esquerdo, dois hemisfério direito, que são ligados pelo corpo caloso, que fica bem aqui no meio entre os dois e liga um ao outro. Ele é subdividido em 4 lobos: lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Beleza? O cérebro também tem duas partes quando a gente corta ele que são possíveis de serem vistos. A camada mais externa, que é essa camada chamada de camada cinzenta, que tem de 3 a 5 milímetros de espessura
é muito dobrada, por isso tem bastante dela aí dentro. Se não fosse dobrada, não teria tanto. E se a gente vai em animais mais primitivos, como por exemplo os gambás, né, que são marsupiais, que são mamíferos mais primitivos, o cérebro deles é liso praticamente, tá? Se a gente vai para um cão, ele já começa a ter algumas dobras. Nos primatas tem mais dobras, no ser humano é o que tem mais dobras, né? E tem um grande volume, é uma grande superfície proporcional ao tamanho do nosso corpo, né? Ali estão os corpos celulares dos neurônios, tá? E ele é responsável por atos voluntários, pelos órgãos do sentido, pelo pensamento, aprendizagem, consciência, memória, inteligência, entre outras funções. E aí mais para dentro a gente tem a camada branca, que é como se fosse cabos, né, fios, que é chamada de camada branca e é composta pelos prolongamentos, pelos axônios dos neurônios, tá? E isso vai para a medula. Na medula espinhal, a gente também tem córtex e substância cinzenta e substância branca. Só que ela está invertida em relação ao nosso cérebro. A substância cinzenta na medula fica na região interior e a substância branca fica na região exterior. Tá? Então, a substância branca tem os dendritos e os axônios, e a substância cinzenta tem os corpos celulares dos neurônios, que é uma disposição invertida do encéfalo, né? Como que é essa medula espinhal? Ela sai então do tronco cerebral e vai até o nosso cóccix, né? Até a caldequina, e ela fica nesse forame das vértebras, né? E tem então a substância cinzenta e a substância branca, tendo na região ventral, aqui na frente, né? Na região ventral aqui, os nervos motores, e na região dorsal os nervos sensitivos. Então, a raiz ventral da medula é a origem dos prolongamentos dos neurônios motores, e a raiz dorsal da medula é a origem dos prolongamentos dos neurônios sensoriais. E os gânglios dorsais concentram os corpos celulares desses neurônios. E ali acontece um alto número de sinapses, porque os neurônios que saem, que são os neurônios que saem, chegam no sistema nervoso central. Então, olha lá, medula, região ventral, região dorsal, raiz sensitiva na região dorsal com gânglios e raiz motora na região ventral, certo? Substância branca por fora, substância cinzenta por dentro. Sistema nervoso periférico. Tem gânglios, nervos cranianos e nervos espinhais. Então, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal. Já dá para responder aquela pergunta 2, né? E o sistema nervoso periférico é composto por nervos cranianos, gânglios nervosos e nervos espinhais que vão inervar o resto do corpo. Os nervos cranianos vêm em 12 pares nos seres humanos, em répteis, aves e mamíferos, que são os chamados tetrápoda, né? E em 10 pares nos anfíbios e répteis. Anfíbios também são tetrápodas, mas eles não compartilham essa característica com répteis, aves e mamíferos, beleza? Eles conectam o cérebro aos órgãos do sentido e os músculos da face. Além disso, tem o nervo vago que conecta o cérebro diretamente às vísceras, como o coração, sistema digestório e sistema respiratório, tá? E tem os nervos espinhais, que são 31 pares de nervos nos seres humanos, que é igual aos outros mamíferos, mas esse número nos outros animais, além de mamíferos, é variável. Então aqui, os nervos cranianos, 12 pares, inervando então os músculos dos olhos, os olhos propriamente dito, o nariz, né, os músculos da face, olha lá. Então se a gente vê esse desenho esquemático, ó, o primeiro par de nervos cranianos inervam o sistema olfatório, o segundo par o sistema óptico, o terceiro óculo motor, o quarto o troclear, e aí o trigêmeo, abducente e assim por diante, tá? A gente não precisa saber todos esses não para o ensino médio, pelo menos.
A gente tem então nervos sensitivos, que recolhem informações dos órgãos do sentido e dos órgãos internos. Eu fui olhar se eu fiquei na frente do desenho, mas não, acho que não prejudicou não. Nervos motores, que conectam o sistema nervoso central aos músculos e glândulas. Nervos mistos, que são sensitivos e motores. E a gente precisa lembrar que uma lesão na medula espinhal pode causar paralisia. Essa paralisia vai variar de acordo com a posição de onde essa lesão acontece. Então, se a pessoa tem uma lesão em uma determinada região, todas as funções dali para baixo são perdidas, né? Então, se lesiona aqui nas vértebras S2, né? As lombares, os sacrais, a consequência vai ser nas regiões das pernas, que é o que a gente chama de paraplegia, né? Agora, se acontece na torácica, quanto mais para cima, mais alta vai ser a perda da sensibilidade, né? Tendo uma paraplegia, que pode variar desde não sentir dos ombros para baixo ou só sentir o pescoço, se essa lesão for na região cervical, tá? Quem lembra daquela atleta, né, Laís Souza, ela sofreu uma fratura no pescoço mesmo e rompeu a medula na região cervical e ela ficou tetraplégica, ela não sente nada do pescoço para baixo, certo? Bom, além disso a gente tem aí o sistema nervoso somático que controla os músculos esqueléticos e esse controle pode ser voluntário ou involuntário. E quando é involuntário a gente chama de ato reflexo. Esse ato reflexo acontece pelo arco reflexo. Se vocês já encostaram em alguma coisa quente, vocês devem ter reparado que a mão de vocês recua, muito quente, né? Recua sem você ter controle sobre isso, né? Isso é um ato reflexo. Esse ato não vai para o seu cérebro. Ele vem informação do sensorial para a medula espinhal e já volta para o neurônio motor para fazer o recolhimento do membro, tá? Então, você não pensa em fazer aquilo, é um reflexo. Assim, o sistema nervoso autônomo também, como o próprio nome diz, é autônomo, não é uma coisa voluntária, tá? Ele inerva as vísceras, ele controla músculos lisos das vísceras e das glândulas e controla o músculo cardíaco. E ele é responsável por o que a gente chama de vida vegetativa. Sabe quando tem morte cerebral, morte encefálica, né, que chama na medicina? Então, quando essa morte cerebral acontece, a pessoa continua com o coração batendo, continua muitas vezes respirando, parece que ela está viva, mas na verdade o cérebro não está funcionando mais, essa pessoa está com morte cerebral. Quem mantém esse corpo vivo nessa vida vegetativa é o sistema nervoso autônomo. E ele é dividido em sistema nervoso autônomo parasimpático e simpático. Tá? O sistema nervoso simpático, os nervos simpáticos se originam da região mediana da medula e preparam um animal para fuga ou luta. Lembra aquele efeito da adrenalina que a gente falou na aula anterior? Se você não assistiu ainda a aula de sistema endócrino, assista porque vai falar sobre isso. O nervo simpático tem a mesma função. Em uma visualização de uma situação de perigo, o coração acelera, aumenta a frequência respiratória, reduz a atividade do sistema digestório, reduz a atividade do sistema urinário, e aí o animal está pronto para lutar ou fugir. Já os nervos parasimpáticos se originam do bulbo e da extremidade final da medula e reduzem a atividade do animal, o que faz com que tenha uma economia de energia. Então, tem um estímulo, o animal se ativa para luta ou fuga. Depois disso, quem entra em atuação é o parasimpático. E aí o animal vai relaxar e reduzir o consumo de energia. Ambos possuem glândulas próximas à medula e aos órgãos que inervam, e podem estimular ou inibir a atividade dos órgãos que inervam. E aí tem situações que são interessantes, por exemplo, já deve ter ouvido falar, a pessoa urinou nas calças por causa de medo, né? Por quê? Quando ela tem um medo muito grande, o sistema nervoso simpático entra em ação e reduz a atividade da urina. Quando esse medo acaba, o parasimpático entra em ação e às vezes isso faz com que a bexiga se contraia mais do que a pessoa consegue segurar e aí acaba acontecendo essa urina
nas calças. Outras funções interessantes, o simpático atua dilatando a pupila, o que possibilita o animal enxergar melhor, o olho recebe mais luz, né? O coração acelera. Tudo isso é atuação do sistema nervoso simpático, tá? Finalizando então, para voltar nos nossos exercícios lá do começo, ver se você acertou ou não. Então, a cafeína atua no cérebro bloqueando a ação natural de um componente químico associado ao sono, a adenosina. Para uma célula nervosa, a cafeína se parece com a adenosina e combina com seus receptores. No entanto, ela não diminui a atividade das células da mesma forma. Então, ao invés de diminuir a atividade por causa do nível de adenosina, as células aumentam sua atividade, fazendo com que os vasos sanguíneos do cérebro se contraiam, uma vez que a cafeína bloqueia a capacidade da adenosina de dilatá-los. Com a cafeína bloqueando a adenosina, aumenta a excitação dos neurônios, induzindo a hipófise a liberar hormônios que ordenam as suprarrenais que produzem adrenalina, considerado o hormônio do alerta. Infere-se do texto que o objetivo da adição da cafeína em alguns medicamentos contra a dor de cabeça é contrair os vasos sanguíneos do cérebro, diminuindo a compressão sobre as terminações nervosas? Sim, né? Então, olha lá. Beleza? Essa é a alternativa correta. Próxima questão. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo-o em duas partes, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Nervos e encéfalos? Não, nervos não, né, gente? Encéfalo e gânglios? Gânglios não. Gânglios e nervos? Nenhum dos dois. Medula espinhal e nervos? Não, nervos não. Medula espinhal e encéfalo? Isso aí. É essa alternativa aí. Pessoal, para essa aula é isso. Aqui a gente encerra a parte de anatomia e fisiologia humana. Eu vou pôr o questionário para vocês responderem, para quem é meu aluno no Moodle lá, né, do IFMS. E a gente vai encerrando aqui a primeira parte do segundo bimestre, beleza? Um abraço aí para vocês, um bom isolamento social para quem está aí no isolamento social. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pode ser para quem tem o WhatsApp, chama pelo WhatsApp, no Moodle ou aqui nos comentários no YouTube, tá bom? Um abraço e fiquem bem.